Podemos começar, Felipe? Uhum. Então tá. Então, boa tarde a todos. É com grande alegria que nós recebemos aqui o professor Alexandre Andrada. O professor Alexandre já é um amigo antigo do nosso programa, já participou de vários seminários aqui, acho que banca também, congresso que nós organizamos aqui, né, na LAP. Então, é sempre uma honra recebê-lo aqui, Alexandre. O Alexandre é doutor em Economia pela USP e é professor do Departamento de Economia da UNB. Tem trabalhos na área de História do Pensamento Econômico e História Econômica. Então, Alexandre, normalmente os nossos seminários aqui tem, sei lá, mais ou menos 40, 45 minutos, e depois a gente abre para as perguntas dos alunos e, eventualmente, de professores. Tá? Então, fica à vontade. Eu estou enxergando a sua apresentação só em metade da tela, a outra metade está com o Teams aparecendo. Mas está meio ruim, mas acho que pode ser a tecnologia não é meu forte. Então é isso, Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua e muito obrigado mais uma vez. Para mim também, Alexandre, está aparecendo só um... Eu vou colocar em tela cheia, porque se eu coloco em tela cheia, tampa todo mundo, aí eu fico meio perdido. É só para dar esse recado inicial, aí eu coloco na tela cheia. Tá, fica à vontade, então. Tá bom, eu queria agradecer o convite, aí gosto muito da Universidade do Paraná, um departamento que eu tenho muito carinho, muita gente legal, uma excelência em várias áreas, inclusive na HPE. E fazer os seminários aqui para vocês tem me dado sorte. A última vez que eu fiz foi um texto sobre Friedman, já tem uns 2 anos ou 3 anos, e finalmente vai sair. Então, tomara que dê sorte para esse aqui também, que em breve ele vá para o mundo, porque essa é a graça de artigo, né? Então, só para começar aqui explicando um pouco a questão, tem uns 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, que eu comecei a ter essa agenda de pesquisa paralela. Eu gosto sempre de, vez por outra, pesquisar um assunto novo, porque eu acho que essa é uma das grandes virtudes da carreira acadêmica, né? A gente poder pesquisar o que quiser e poder ir variando. Então, eu comecei a estudar a questão da borracha e já saiu um artigo que é da área de História do Pensamento, né? Saiu na revista Almanac, que é uma revista de História, né? Também de Economia, que é sobre o debate que havia na época do ciclo da borracha relativamente a se essa indústria era boa ou não, né? Porque foi um tema que me chamou a atenção primeiro, porque em nenhum outro lugar do país eu vi isso, né? Você não vê nos documentos de governantes da época do café reclamando que o café levava a uma super especialização produtiva do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E na Amazônia tinha essa preocupação, que a borracha estava drenando o capital e a mão de obra para todos os setores, e que a produção agrícola e, enfim, tudo mais naquela região estava em decadência. Então, foi um tema muito interessante e tal, saiu esse artigo. E nesse meio tempo também, que eu cheguei nesse artigo, que já está quase pronto, que eu acho que também é um caso muito particular, muito interessante, sobre os sapatos de seringa, né? Então, eu vou começar aqui falando, explicando um pouco. Acho que não vou demorar tanto, não vou chegar a tomar 40 minutos, acho que uma apresentação breve, e aí nós podemos discutir. Então, bom, o título do artigo provisório, né, é esse, né? Antes do ciclo da borracha, os sapatos de seringa e uma proto-industrialização esquecida na Amazônia brasileira, abarcando esse período aí aproximadamente de 1820 a 1850. E, bom, a questão central do artigo é analisar essa produção e exportação, e esse é o grande diferencial dessa atividade manufatureira na Amazônia, né? Então, é a produção e a exportação de sapatos de seringa na Amazônia brasileira, desde a Amazônia brasileira, antes do ciclo da borracha propriamente dito, né? Como nós vamos ver aqui na minha apresentação, de certa maneira, o ciclo da borracha vai começar ali na segunda metade do século XIX. Então, esse é um processo ainda na pré-história, ou enfim, no antecedente desse grande momento. E, bom, meu argumento é que
essa atividade da produção desses sapatos de borracha, né, sapatos de seringa, como se chamava no Pará, é uma atividade que se caracteriza como uma proto-industrialização, porque nós vamos ver que tem uma produção de larga escala de um produto transformado, né, manufaturado, e cujos consumidores finais eram os portos, né, os consumidores nos Estados Unidos, principalmente, com larga margem, mas também com grande presença na Europa Oriental. Então, ou seja, é difícil a gente encontrar no século XIX, algum produto não primário do Brasil que tivesse essa entrada nesses mercados, né? Então, é um episódio, se não único, né, pelo menos bastante particular da nossa história econômica. E uma das razões também que me fizeram estudar a borracha, me interessar, é porque é um assunto que eu vejo que é muito ignorado nos nossos manuais de história econômica, né? Mesmo os mais tradicionais, como Caio Prado, Celso Furtado até fala um pouco mais do que Caio Prado, mas e também nesses trabalhos mais recentes, né? Como A Ordem do Progresso, o Lunin Klein, também um manual recente de história econômica do Brasil, está escrito errado aí, peço perdão. Então, esse é um assunto que no Lunin Klein, salvo engano, tem 2 parágrafos sobre a borracha. Né? E é um livro de altíssima qualidade, são 2 dos melhores autores que nós temos atualmente em história econômica do Brasil e praticamente ignoram. Né? Então, o que acontece com a borracha é que é um tópico que acabou sendo relegado ao que se chama de história regional. Né? A gente tem um predomínio muito grande, principalmente a partir do século XIX, de uma historiografia basicamente centrada no Sudeste. Né? O Nordeste, que aparece importante ali até o século XVIII e começo do século XIX, vai desaparecendo. A região Sul também, praticamente não se fala, né? A gente, acho que tirando, obviamente, na região Sul, no Rio Grande do Sul, mal se fala nas charqueadas, né? Ou, enfim, ou na indústria do chamate. Todas essas coisas que acontecem fora do café acabam ficando em segundo plano. Tem uma certa... Dá para entender uma parte disso, porque realmente a dominância do café foi muito avassaladora, mas esses outros produtos são centrais para construir o país, né? Construir a nossa economia como um todo. Então, as charqueadas no Rio Grande do Sul são fundamentais para entender a formação do Rio Grande do Sul. A borracha é fundamental para entender o desenvolvimento, o processo de mudança na Amazônia. Então, são tópicos que deveriam ser melhor analisados. Né? Então, o que acontece? Aqui só uma pré-história, né? uma contextualização da borracha, para quem não conhece. Então, a borracha ela é dita que foi descoberta pelo Charles-Marie de la Condamine, que é um explorador francês, né? que foi enviado. Né? Na época havia uma controvérsia sobre o formato da Terra. Né? Então, você tinha a hipótese do Newton, né? que a Terra era uma bola achatada, e havia uma hipótese alternativa, que ela era uma bola alongada. Né? Então, para solucionar essa controvérsia, foram enviadas 2 missões científicas, né? pela França, uma para a região da Lapônia, com participação dos franceses e de cientistas suecos, e outra para os trópicos, né, para o Equador, que era essa missão de franceses com alguns ali espanhóis que vão para o vice-reino do Peru, né, nessa região basicamente ali do Equador hoje em dia, Peru e Equador. O lugar que eles ficam, né? O vice-reino do Peru era um pouco mais amplo. Então, é nessa década, né, depois dessa exploração sobre essas medições sobre os meridianos para determinar o formato da Terra, o Condamine também faz uma pesquisa da geografia e tal. E quando ele vai voltar para a França, ele faz um caminho que é descendo o Amazonas. Né? Para chegar na região, eles foram da França para o Panamá, do Panamá atravessava e chegava em Guayaquil. E para voltar, ele fez esse caminho inverso. Ele desceu o Amazonas inteiro, foi a Belém do Pará, foi recebido pelas autoridades, deixou suas impressões pela cidade, e depois ainda foi para Cayena. Então, nesse processo, ele foi registrando muita coisa, inclusive questões da
fauna e da flora, enfim. Então, daí começa, obviamente ele não foi o primeiro a descobrir a borracha, né? Já era usado e já era conhecido até por outros europeus, mas ele a partir da descoberta dele é que o produto começa a ganhar muita atenção dos cientistas e dos, digamos, dos empresários, né? Começa de fato a história mercantil global da borracha. Então, primeiro ela vai sendo usada ali em alguns instrumentos médicos, e também em algumas peças de vestuário, né, para fazer capas de chuva, coisas do gênero. E nós temos o registro mais antigo que eu encontrei, foi de 1759, de borracha saindo de Belém para Lisboa. Então, houve esse início, mas aí durante as guerras napoleônicas esse comércio teria se paralisado, e na década de 20, com o fim das guerras, com a volta da normalidade, né, no comércio internacional, esse comércio é retomado. Então, já na década de 1820, alguns comerciantes do Nordeste dos Estados Unidos que começam a importar esses sapatos de seringa, né, que por lá eram chamados de para rubber shoes. Então, eles pegam esse produto em Belém e vendem nos portos, principalmente do Nordeste dos Estados Unidos, né? Então, há vários registros que eu encontrei de escritores, e inclusive um processo judicial que é muito interessante, que as partes estão brigando lá relativamente por conta desses sapatos, e tem alguns registros interessantes sobre, por exemplo, a falta de controle de qualidade, que grande parte do carregamento acabava sendo imprestável, porque, não, enfim, tinha todos esses problemas. E essa imagem não é muito clara, né? É de um livro de época, mostra esse processo de manufatura. Então, o que está aqui, você vê que tem uma pessoa, um seringueiro, né? Então está tirando o látex da seringueira. Aqui nós temos um camarada transportando esse látex, né, esse leite da seringueira, enfim, de um lugar para o outro. E aqui nós temos um camarada, ó, ele está sentado, ele tem aqui uma vara, e vocês vejam que tem aqui uma forma de sapato. Então, como era o processo? Ele tinha essas formas aqui de barro, aparentemente. Eles molhavam essa forma no látex. Esse sapato, essa borracha, era defumada aqui nessa fumaça de urucum e depois era posto para secar. Aqui estão duas pessoas carregando, e aqui tem um varal com esses sapatos pendurados. Então era mergulhado no látex, né, até atingir uma determinada espessura, defumada e depois colocado para secar. E isso daqui é a única imagem que eu consegui, a muito custo, desses produtos de borracha brutos, né? Então, os indígenas usavam a borracha para fazer garrafas, fazer algumas bolsas, né? E fazer seringas, né? Que, enfim, aquele que a gente conhece hoje como aquele formato de pipeta, né? Então, daí que vem o nome da seringa no Brasil, que é um nome bastante exótico, né? Nos outros países tem o nome de caucho, né? O nome derivado da língua indígena, né? E no português acabou ficando seringa, seringueira, e hoje em dia mais ainda a borracha, simplesmente. Então nós temos aqui uma bolsa, um sapato, né? Aqui não chega a ser uma galocha, realmente só um sapato, né, de cano baixo, e isso aqui que eu não tenho a menor ideia do que é, mas enfim, deve ser para guardar alguma coisa, impermeabilizar algum objeto. E bom, então nós vimos ali que o processo de fazer o sapato era basicamente o mesmo de fazer os bolos, né, que a borracha bruta era exportada, porque era daquela mesma maneira. Então o látex era jogado ali num pedaço de pau, ia sendo envolto na fumaça e faziam-se as bolas. O do sapato era basicamente a mesma coisa. Mas é um produto transformado. Você pegou o látex e transformou no produto para o consumidor final. E aqui eu encontrei esses dados de exportação dos sapatos para os Estados Unidos em peso, né? Então, nós vemos aqui o primeiro dado de 1926. Há um crescimento importante aqui nesses anos até 34. Aqui de 35 a 1840 é até surpreendente que tenha continuado tão elevado,
porque esse é o período da cabanagem, né? A revolução da cabanagem no Pará, que foi certamente o conflito mais sangrento da história do Brasil, do século XIX, eu acho, né? A mortandade, lá o caos político e econômico foi sem paralelo, né? Mas ainda assim continuou exportando, e aqui com o fim do conflito as exportações começam a voltar, né? Então, aqui uma tabela resumida do que tem no artigo, né? Nós temos, então, essas exportações de 30, aí aqui já são os pares de sapato, aqui eu consegui, aquela exportação era de peso, né? Enfim, e aqui já são os pares exportados. Então, de 36 a 40, 705 mil sapatos exportados, com uma participação dos Estados Unidos de 83% nesse consumo. E depois de 41 a 45, 2 milhões, Estados Unidos também com 84%, e de 50 a 1,3 milhões, Estados Unidos com 80%, e aí de 51 a 54, que é a fase final, né, você tem uma queda bastante grande, vai para 182 mil, e os Estados Unidos consumindo agora só 44%. Mas se pegarmos, então, todo esse período para o qual eu consegui arranjar dados de sapatos exportados, nós temos 4,7 milhões de sapatos exportados, sendo virtualmente 80% para o mercado dos Estados Unidos. Então, esses sapatos, né, eu coletei, né, nesses dados eu consegui as informações de todos os portos em que eles vão e tal, então são bastantes portos, bastantes países, né? Então, mas aqueles 80% que iam para os Estados Unidos iam basicamente para esses 3 portos, de Boston, Nova York e Salem, e em 6 das 17 observações, né, da série histórica, os Estados Unidos chegou inclusive a estar respondendo por 90% do consumo, e o maior período de venda foi esse de 40 a 41, com os Estados Unidos consumindo 96%. E o período em que aqui está errado também, né, um erro aí de digitação, no ano, está assim 45, 46, porque esses dados são de anos financeiros, né? Quem estuda a história do século XIX, grande parte das séries não são por ano calendário, são por esse ano financeiro, que era da metade do ano à metade do outro. Então, de 45 a 46, nesse ano financeiro, o Pará conseguiu, né, o maior número de clientes, vendeu para 15 portos, né? Então, você vai encontrar registro de portos, né, desses sapatos chegando em Portugal, chegando na Inglaterra, chegando em portos da Alemanha, em portos da Bélgica, da França, da Itália, e também num volume menor, mas também importante, né, também curioso, também digno de nota, para países, né, para os portos aqui de países vizinhos, como Suriname e Cayena, na Guiana Francesa. E, bom, aí um texto também anônimo, publicado no jornal em 1847, no Pará, falava isso, né? Isso aqui vale a citação, né? Então, a cidade do Pará, não, Belém, continuava a sofrer de grande falta de farinha de mandioca, que estamos comprando a R$ 4.000, mas em contraposição a muita borracha e sapatos de seringa a 120 e mais caro a R$ 165 o par. Há muitas feitorias para o fabrico deste gênero. Os donos, que são pela sua maior parte negociantes e que têm jungido ao carro do seu poder os míseros seringueiros de quem sempre serão credores. Então, essa passagem eu encontrei até recentemente, e ela é muito interessante porque quase não há registro aqui nos documentos brasileiros sobre os detalhes dessa indústria, né? Eu encontrei mais coisa em documento estrangeiro. Então, no Brasil é muito superficial, fala que tinha, mas não dá detalhes. Então, quem eram os donos disso? Nos anais do Parlamento Brasileiro, por exemplo, o sapato de borracha é citado uma vez no meio de um debate lá entre políticos do Pará, por conta de um major que estaria usando soldados para produzir esses sapatos, para a venda dele, né? Mas, assim, escaramuça política, né? Então, vai falar, tem militar envolvido na produção, né? Tem gente da elite, da burocracia. E aqui ele está falando nesse texto que são
os negociantes. E o mais interessante é que ele já cita aqui essa questão da servidão por dívida dos seringueiros, né, que é uma coisa que nós conhecemos mais a partir do boom da borracha, né, mais do século XIX. Então, quem eram os trabalhadores dessas fabriquetas, né, dessa produção de sapatos? Então, você vai ter trabalhadores livres, né, sob servidão por dívida, como esse trecho alerta. Outros, talvez, eu não consegui encontrar evidências ainda, mas há uma alta probabilidade que eram pessoas sob uma servidão, um regime de trabalho forçado, né, porque no Pará houve essa instituição chamada Corpos de Trabalhadores, que determinava um regime de trabalho compulsório para todas as pessoas não brancas do Pará, né? Ela é uma instituição que surge ali no meio da cabanagem, mas ainda se estende até 1859. Né? Então, ela pega o período todo desse sapato de borracha. Então, é muito provável que também tenha sido utilizado gente nessa condição, né? Então, pessoas libertas, livres, pobres, indígenas, enfim. E também se utilizava escravizados. Isso aqui também, isso aí já não tem problema. Então, por que esse sapato desapareceu? Ou vamos olhar essa história a partir agora da perspectiva não mais da periferia, que é o caso da Amazônia brasileira, mas olhando a partir desse centro aí, que é o Nordeste dos Estados Unidos. Né? Então, nesse mundo de língua inglesa, né, a borracha começa a ser usada no final do século XVIII, somente na Inglaterra, com a produção de capas de chuva, né, as chamadas Mac, né, que era o nome do camarada que inventou, que era o Macintosh. E, enfim, aí começa a ganhar volume e tal. E nos Estados Unidos, vai ser em 1833 que vai ser inaugurada essa primeira fábrica de objetos de borracha em Massachusetts, né? Então, essa fábrica tem sucesso, várias outras vão surgindo ali pela região, só que aí em 37 tem uma recessão muito importante, muito violenta nos Estados Unidos e muitas quebram, né? Mas aí a grande virada na história da borracha é a vulcanização, né? Que é patenteada em 1843 na Inglaterra e em 1844 nos Estados Unidos pelo Charles Goodyear, né? E o que é a vulcanização? Os produtos de borracha natural, eles tinham um problema muito grave, que era o seguinte: no calor, os sapatos, por exemplo, eles ficavam moles e pegajosos. E no frio, eles ficavam muito rijos e muito quebradiços, né? Então, isso no trópico equatorial não é tão problemático, digamos assim, quanto nessas regiões temperadas, né? A amplitude térmica de Belém é ridícula, né? Muito pequena. O ano inteiro faz basicamente a mesma temperatura. Ao passo que em lugares como Nova York, você faz menos 30 e mais 30, né? Então, esse problema era muito grave. Então, a borracha tinha uma aplicação muito limitada. Com a vulcanização, que é essa adição de calor e enxofre à borracha, ela se torna estável, né? E você pode ter diferentes maleabilidades, né? Então, a partir da vulcanização, o uso mercantil, industrial da borracha se expande incrivelmente. Então, hoje em dia parece para a gente um insumo bobo, né? Borracha, ninguém se importa com borracha, mas a borracha vai ser um componente, um insumo tão importante para a indústria moderna nos países capitalistas quanto o carvão, quanto o aço. Vai ser uma mercadoria estratégica, né? Tem um outro texto que eu estou escrevendo que é exatamente sobre isso, como os países centrais se comportaram na luta por esse insumo. Foi coisa importante, né? Era um insumo estratégico, né? Completamente. Então, em 1845, o Goodyear, ele mesmo abre uma fábrica de sapatos em Connecticut e, enfim, aí um documento americano que eu encontrei também, de 1865, ele fala que, a princípio, nesse começo aí nesse meados dos anos 40, os sapatos americanos dividiam o mercado com os sapatos paraenses, mas logo eles vão dominar o mercado, né, por serem, né, citando o documento, de estilo e durabilidade superiores. E no caso da perspectiva brasileira, de fato, já em 1848, começam a aparecer nos jornais do Pará, como o 13 de Maio, que é o mais importante desse período,
anúncios de sapatos americanos de goma elástica. Então, ou seja, vai havendo uma inversão. Então, em 1851, as fábricas americanas produziam por volta de 15 mil sapatos, né? E se torna uma indústria importante, né? Esse William Buckingham vai ser governador de Connecticut, ele era dono de uma grande propriedade e ficou milionário, né? Produzindo os India Rubber Shoes, né? Era o nome que se dava sobre a patente do Goodyear, né? Então, se torna uma grande indústria. Então, por exemplo, um censo industrial de 1860 fala que essa manufatura de botas e sapatos emprega um grande número de braços dos Estados Unidos, né, maior número depois da agricultura, empregando 123 mil pessoas, com 12,4 mil estabelecimentos, com um valor de produção de 91,8 milhões de dólares da época. Então, ou seja, no espaço de poucos anos, enfim, de uma década, na verdade, né, a fabricação de sapatos artesanais naqueles moldezinhos de barro no sertão do Pará foi deslocada e se tornou uma grande indústria nos países centrais, né? Aqui o meu foco é mais nos Estados Unidos, mas processo semelhante ocorre na Inglaterra, enfim, em outros lugares. Então, além das óbvias vantagens competitivas que os Estados Unidos teriam sobre a indústria paraense, né? Tem a mão de obra, capital, tecnologia, instituições, enfim. Também é curioso que em 1842 houve a implementação de uma política protecionista nos Estados Unidos que beneficiava também o setor calçadista, né? E foi curioso que eu encontrei esse caso também que chegou na Suprema Corte americana, que alguém entrou lá com a demanda, não me lembro agora exatamente quem foi, acho que foi um setor, na verdade, enfim, pedindo para que os sapatos brasileiros não fossem taxados como manufaturas, mas como matéria-prima, né? Porque afinal o processo de produção era parecido. Então, se você entrasse como matéria-prima, pagava uma tarifa genérica aí de 10%, 12%, e se fosse manufaturado, pagava essa tarifa maior. E o juiz não aceitou a ideia de que era uma matéria-prima. Tomou como um produto manufaturado, e houve também esse aumento na tarifa, aí que passou para 30% nos sapatos brasileiros, né? E aí tem essa dialética que é interessante, né, que essa inovação da vulcanização, por um lado, vai obliterar a manufatura paraense, mas, por outro lado, é o que vai, de fato, fazer com que a demanda por borracha exploda de uma maneira vertiginosa nessas décadas em frente, né? A borracha vai estar desde mangueira de jardim até cabo de submarino de telégrafo, vai estar em correias, em correntes, vai estar em balões, vai estar em barracas de militares, e depois, mais para frente, quando chega nos pneus de bicicleta e de automóvel, então é que se chega realmente no auge desse produto. Então, a vulcanização vai fazer com que, a partir da década de 1850, haja um crescimento explosivo da borracha, não só amazônica, como aí a demanda era tão grande que vai surgindo também vários ciclos da borracha na África ou em países da Ásia, enfim, então, em vários países da periferia isso vai acontecendo. Então, aqui os dados, por exemplo, né, é bastante evidente esse crescimento grande, né? Então, somente aqui a partir de meados dos anos 40, que é quando a indústria de borracha, dos sapatos de seringa já começa a enfraquecer, e, por outro lado, as exportações de borracha vão crescer, e isso aqui é só o comecinho da curva, que vai ter uma inclinação ainda mais impressionante. Então, bom, aí estão algumas conclusões, né? Uma primeira coisa é que muito pouco registro brasileiro sobre as atividades, né? Fala-se muito superficialmente, os dados que eu encontrei, quando você lê os relatórios de presidente da província do Pará, você até encontra algum número, mas é muito pouco. Então, a maioria eu encontrei em relato de estrangeiros, em documentos desse tipo. Existe também uma ausência de evidência, né, o que não significa que não houve, mas há uma ausência de evidência de qualquer tentativa das elites locais em desenvolver esse setor. É claro, não estou dizendo que se tivesse vontade política, conseguiria competir com os Estados Unidos à época. Mas, assim, causa estranhamento, não tem não tem nem lamento
pelo desaparecimento desse setor. Né? Eu acho que a força da borracha bruta sendo exportada foi tão grande, foi tão maior, que acabou ficando esquecido e sem importância isso daí. Né? Quem produziu os sapatos era quem colhia a borracha bruta também. Então, enfim, continuou ganhando dinheiro. Mas não tem nada nos documentos do Pará e nada nos documentos do Império, né, nos documentos produzidos no Rio de Janeiro, que fale qualquer coisa do tipo. Então, não há evidência de tentativa de fomentar aquele setor. Né? Por exemplo, assim, poderia também, é muito improvável, mas, enfim, pelo menos pensar, né, tá, vamos tentar atender o mercado local. Também não há nada disso. Enfim, então eu acho que esse é um episódio muito subestimado de proto-industrialização, de integração da Amazônia ao circuito econômico atlântico nesse período pós-independência, e uma proto-industrialização que eu acho que fala-se nesse termo, por exemplo, em Minas Gerais e tal, mas eu acho que nenhum produto manufaturado no Brasil conseguiu acessar esses mercados nesse período. Né? A gente pode pensar em alguns produtos brasileiros que conseguiam chegar na costa da África, né? Em alguma troca direta, né? O charuto ou algum tecido, mas era uma troca entre países da periferia e muitas vezes no contexto do tráfico de escravizado. Aqui a gente está falando de um produto que ia para os centros, para o consumidor final desses setores. E é isso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer a princípio. Muito bom, Alexandre. Parabéns pelo seu trabalho. Muito interessante. Então, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, comentário, fique à vontade. Agora é a hora. Deixa eu ver aqui. Eu estou no celular. Se alguém levanta a mão, não sei se tem minha vida. Parece que alguém fez aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Se quiser, também pode abrir o microfone, viu, Nicole, para ler. Bom, mas eu vou ler aqui a pergunta da Nicole, Alexandre. Uhum. Ela fala assim: obrigado pela apresentação. Se a Amazônia já produzia calçados de borracha desde meados do século XVIII, por que a coroa portuguesa não tentou incentivar essa produção durante o Brasil colonial? Tem mais uma pergunta do Matheus, não sei se você quer que eu já faça também, ou você prefere responder a da Nicole primeiro, Alexandre? Posso responder primeiro essa daí, senão eu me perco. Minha memória é de peixinho dourado. Tá, eu sou assim também, então fica à vontade. É importante essa pergunta. Eu não tenho registro de produção de sapato, não encontrei, de sapato de seringa no século XVIII. É a partir da década de 1820. Pode ser que tenha. Essa ausência dessa evidência não significa que não tinha. O que tem, que vários autores falam, e aí também nenhum deles cita a fonte, é o seguinte: tem a evidência, tem essa narrativa de que o rei Dom José, né, então no tempo de Pombal, mandou para o Pará umas botas de soldados que eram para ser cobertas de borracha, para se tornarem impermeabilizadas. E que o próprio rei Dom José pediu que os seus sapatos também, que algumas botas suas, fossem cobertas com essa borracha. Isso o Warren Dean fala, a Barbara Einstein fala, que são dois autores cruciais na história da borracha no Brasil. Autores estrangeiros também citam isso, mas a evidência, assim, ninguém fala de onde veio essa informação. Né? E o próprio Warren Dean, quando ele fala do primeiro registro de borracha nos jornais de Lisboa, já é do final do século. Né? Então, não teve. Agora, esses autores também falam de uma ideia que assim, o grande uso da borracha nesse período que interessou a coroa portuguesa tinha talvez essa de cobrir sapatos e mochilas de soldados, né, de bolsas de soldados, de borracha, para ficar impermeabilizado, e para produzir instrumentos médicos, né, que era o que a França fazia. Né, enfim, essas coisas para... Não entendo nada de medicina, mas enfim, a gente conhece esses produtos até hoje na área médica, que são de borracha. Então, teria vindo alguém para pensar em fazer essa fábrica, mas não prosperou. Né? E também na apresentação não deu tempo de falar, os americanos
chegaram a... É o registro que a gente tem, né? Tem registros estrangeiros. Eles chegaram a mandar para o Brasil formas de sapato, que era para ser esses sapatos produzidos nas formas que eles fizeram, né? Que seriam de melhor qualidade, mais homogêneas. E parece que teve um americano, inclusive, né? Não me lembro agora o nome, mas que especulou nessa possibilidade, inclusive, de montar a produção no Pará, mas também eu acho que já é no final, na década de 40 e também não foi para frente. O Matheus tem uma pergunta também, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Tem uma pergunta. Por que as elites paraenses aceitaram esta regressão para a exportação de borracha, ao invés de buscarem absorver a tecnologia da vulcanização, já que a manufatura de sapatos tinha uma escala econômica e social considerável? Pois é, eu confesso que eu não sei. E isso foi uma coisa que me causou também uma surpresa. O outro texto que eu escrevi, eu falei para vocês que eu publiquei no Almanac, depois eu posso passar aí o link para você, chama Indústria Maldita ou Árvore de Ouro? Um debate, esqueci o nome, no momento eu não consigo lembrar o nome dos artigos. Mas é porque quando você pega esse período, já na década de 60, o Pará tinha uma curiosidade que era o seguinte: na época do Império, os presidentes de província, principalmente de províncias menos importantes, eles em geral eram forasteiros e que ficavam pouco tempo, né? Então, no Pará, a maior parte dos presidentes da província eram de fora, né? Então, tem um camarada, por exemplo, chamado... O primeiro cara que reclama muito disso, um dos primeiros, e que tem um relatório que é genial, é um camarada chamado Araújo Brusque, né? Que era de Santa Catarina, salvo engano, do Rio Grande do Sul. Aí ficou lá uns 2 anos e produziu um relatório muito... E ele reclamava de, tipo, olha, a indústria de extração da borracha está acabando com todas as atividades econômicas aqui. Tem até um texto, no meu texto eu falo isso, seria uma doença amazônica, né, em paralelo com a doença holandesa, né, em que uma atividade extrativista é tão dominante que o Pará parou de produzir farinha de mandioca, né, que é um troço básico elementar na alimentação de lá. Tinha que importar de Pernambuco, importar do Maranhão. Então, foi uma regressão econômica enorme. Só que havia um debate. Alguns denunciavam, diziam que aquilo era um problema, que era muito perigoso o Estado inteiro depender só de um produto, tinha que diversificar a produção, e outros vão dizer, não, isso é a racionalidade econômica perfeita, né? A atividade é muito mais rentável, então o capital e o trabalho vão para lá, enfim. Então, zero lamento. Da questão de produzir sapatos, né? Primeiro tem a patente da vulcanização, né? Então, além dos Estados Unidos estarem adiantados, porque assim, mal tinha banco no Brasil, né? Não tinha mercado de capital, não tinha mercado de crédito, era tudo muito... No Brasil, as instituições econômicas, não só no Pará, mas no Pará ainda mais, que era uma região periférica dentro da periferia, essas instituições econômicas eram muito ruins, né? Era difícil competir com isso. Então, além de todo esse problema, você tinha, eu acho que isso ajuda a explicar também, a patente da vulcanização. Você não podia simplesmente utilizar, não sei se não era acessível assim tão facilmente para os brasileiros. Então, não tem nenhum lamento. O que mais me impressiona é isso, não é o de tentar competir, porque até pode ser lá, ser meio fatalista, né? Tipo, ó, não tem como a gente ganhar dos Yankees, então vamos produzir borracha e mandar para lá. Mas pelo menos podia ter lamentado, né? Tipo, poxa, imagina se a gente tivesse continuado a produzir, olha o tamanho dessa indústria lá no exterior, mas nem isso eu encontrei. Confesso que eu não encontrei. Estou procurando ainda e não achei nada, nenhuma lamentação sobre isso. Não sei dizer. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mão. Se não, Alexandre, eu vou fazer um comentário. Na verdade, é mais de um comentário, se você me permite. Primeiro, uma sugestão. Eu li seu artigo, achei muito interessante, de verdade. E só uma sugestão de apresentação. Acho que os gráficos... Pode ter sido um erro da minha leitura, tá? Sei lá se eu li muito rápido e tal, mas eu não achei muito claro o que você está trazendo ali o que é a linha, o que é a coluna e tal. Então, acho que a explicação, a organização do gráfico, para mim, pelo menos não ficou claro, mas pode ser erro da minha leitura, tá? Então, talvez seja uma coisa que depois o parecerista talvez reclame. Mas
que eu queria falar, assim, quando eu li o seu artigo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caramba, nunca tinha ouvido falar disso, né? Que falha minha, assim, pelo menos não me lembro, né? Falei, falha minha, né? Aí eu fui buscar o texto, um texto, né, que eu acho que é meio clássico, assim, que eu me lembro de ter lido já, e até passo para os meus alunos, né, quando eu leciono Formação Econômica do Brasil, que é o texto do Wilson Cano, o livro dele, né, em que ele fala da dinâmica regional, né, da formação regional da economia brasileira, né. E aí, no capítulo, na sessão sobre a Amazônia pré-29, se você me permite, eu vou ler aqui rapidinho, né, só para compartilhar com você, né, ele fala assim: se excluirmos a falsa euforia exportadora maranhense da segunda metade do século XVIII, de que falou Furtado, a Amazônia permanece até o início da segunda metade do século XIX com uma economia de extrativismo, de baixa produtividade e de quase nenhuma integração com o restante do território nacional. Quer dizer, o seu trabalho já serve, né, no mínimo, para dar uma qualificada nessa afirmação do Wilson Cano, né? E aí ele remete para uma nota de rodapé, né, sobre a Amazônia, ver o excelente trabalho de Santos, 1980. Eu não conheço, nunca tinha ido buscar, e aí o seu trabalho me motivou a ir buscar esse trabalho do Santos aqui. E aí ele chega a falar dos sapatos da Amazônia, na página 29. Ele fala assim, ó, em todo caso foi a borracha, já naquela época, ele está falando da primeira metade do século XIX, né? Um dos produtos que impediram a total prostração do sistema amazônico. Há muita borracha era usada por portugueses e índios residentes sob a forma de bicos de seringa, piteiras para fumar, capas protetoras de chuva e do sereno. A notícia de que, mesmo antes de 1800, os Estados Unidos teriam comprado alguma borracha regional em forma de garrafas. A partir de 1820, negociantes do Boston passaram a importar com certa regularidade sapatos de borracha para manter secos e bem protegidos os pés, que é o que você explicou. Entretanto, Leandro Tocantins, aí tem a referência aqui, parece ter incorrido em excesso ao afirmar que de 1830 em diante a importação de sapatos dominou o tráfego marítimo entre a América do Norte e a Amazônia, bem como entre esta e a Europa. Você não chega a afirmar, né? Isso que o Leandro Tocantins falou, assim, mas me parece você mostra que era bem mais importante do que a historiografia, a produção e a comercialização e a exportação, né, de sapatos de borracha, do que a historiografia costuma tratar, né, considerar. Mas, de qualquer maneira, Alexandre, eu tenho uma pergunta para você, que é assim, ainda sobre o texto do Wilson Cano, né, voltando ao Wilson Cano, ele vai explicar lá o ciclo da borracha, né, aí o mais famoso, já caminhando para o final do século XIX, começo do século XX, né, e ele vai explicar por que aquela economia tão pujante, né, que chegou a representar 1/4 das exportações brasileiras, acabou não impulsionando um desenvolvimento, né, não, sequer uma indústria menos ainda uma indústria mais forte e tal. E aí o Wilson Cano fala assim: a forma de internação do homem na floresta para a extração do látex, o fato de não se fazer aberturas de terras e a grande necessidade de mão de obra por parte da atividade principal impediram que ali se desenvolvesse uma agricultura comercial produtora de alimentos. A despeito de ocupar mão de obra livre, não criou o assalariamento, transformando sua mão de obra através da economia do aviamento, quer dizer, quando o cara fica preso à dívida, né, em produtores diretos. Sua estrutura de comercialização e o domínio exercido pelo capital mercantil, nacional e estrangeiro, atomizaram o uso de parte do excedente internamente, permitindo grande evasão para o exterior, com importações de bens e serviços e remessas de lucros e juros. Então, eu acho que, no final das contas, se me corrija se eu estiver errado, a minha impressão é que, apesar do pessoal não tratar muito da produção de sapatos de borracha, né, e do papel da borracha antes do ciclo ali, da segunda metade do século XIX, o resultado final é mais ou menos parecido com o que a gente teve, e para não ter permitido, né, o desenvolvimento da região, etc. Mas é isso, desculpa por ter me alongado, e parabéns aí pela sua apresentação e pelo seu trabalho. Obrigado. Você é coberto de razão, né?
Os gráficos estão meio ruins. A linha era só uma média móvel, mas realmente estava no texto maior e eu passei para esse e não coloquei. Aí fica meio perdido. E tem uns gráficos que são em tonelagem, né? E tem outros que são em pares de sapato. Tem que ficar um pouco mais explícito. Relativamente à questão do Wilson Kahn, é isso, assim, a primeira coisa que você falou, né? De baixa produtividade e tal. Não está errado totalmente, né? A história dificilmente vai estar errado completamente. Tal. A Amazônia, de fato, foi uma região que interessou muito aos portugueses. Houve um tremendo esforço para controlar a foz do rio, construção de fortes ao longo de todo aquele emaranhado de rios. Se achava que aquilo ia ter um grande futuro, mas o fato é que a atividade econômica ele não prosperou. Tivemos aquela época das drogas do sertão, aí teve o cacau, que foi muito importante, que era o grande produto de exportação da Amazônia ali desde o século, acho que fosse até no século XVIII, enfim, e XVII, uma coisa assim. Então, de fato, demograficamente era muito pequeno, tinham poucos escravizados africanos, porque não tinha muita rentabilidade. Então, de fato, era uma região que, dentro do contexto brasileiro, que já não era grandes coisas, era mais prostrada ainda. Tanto que é a borracha que vai dar um ânimo econômico para a região que ela nunca teve. Né? Que vai ser breve, de certa maneira, vai ser aí de 1870, não 1850, mas assim, principalmente 1870 até 1910, que a borracha vai se tornar o segundo principal produto de exportação do Brasil, mas depois entra em colapso, né? E o texto do Santos é dos anos 70 e dá até desgosto de ler, porque você fala, não vou conseguir fazer um troço melhor do que isso. O cara realmente é um negócio muito bom, um texto muito bom, até hoje é uma referência. Né? São os 3 textos fundamentais, o dele, o do Warren Dean e da Barbara Weinstein. Né? E a questão agora, tem uma coisa assim, abrir terra, isso também é um texto, é uma questão que eu discuto. As terras na Amazônia eram quase todas devolutas. Né? Tem a lei de terra. Então, de 1820 a 1850, não tem mais distribuição de terra no Brasil no sentido de sesmaria. Né? O Instituto da Sesmaria fica suspenso. E aí, em 1850, tem a lei de terras. E a lei de terras ela não consegue prosperar nem em estados de agricultura mais organizada. Né? Então, a lei de terras em Minas, em São Paulo, em Pernambuco, né? Uma letra morta. Na Amazônia, então, que era um negócio gigantesco, floresta, com a capacidade de controle do Estado mínimo, era impraticável. Né? Vários presidentes de província falam isso. Ia ser interessante a gente privatizar a terra, porque aí, por exemplo, não vai ter uma extração excessiva de seringa, né? Não vai ter um extrativismo predatório e tal, mas não consegue prosperar muito. Né? A Barbara Weinstein fala isso, né? Em grande parte dos seringais, o título de propriedade era uma espingarda. Né? Então, abrir a floresta, abrir terrenos para fazer agricultura era complicado. E a agricultura da seringueira, até hoje, não é possível. Né? Até hoje, tem o problema lá do fungo, que foi o que, na verdade, vai causar o colapso completo porque os ingleses, como eu disse, a borracha era tão crucial que já na década de 1860 os ingleses falam, olha, não dá para deixar isso aqui na mão só desse pessoal colhendo no meio da floresta. Vamos levar isso aqui e vamos estudar. Eles já tinham feito isso com a cinchona, que é uma casca de uma árvore dos Andes, que era usada para fazer o quinino. E o quinino era o único remédio para malária até os anos 40. E o remédio para malária era um remédio importante para os impérios. Né? Foi graças ao quinino e à metralhadora, basicamente, que os europeus conseguiram dominar o interior da África. Né? Conseguiram conquistar o interior da África. Antes não conseguiam. Né? Ficava aquele domínio mais do litoral. Né? Então, era um produto estratégico que eles fazem isso. Eles vão lá, pegam dos Andes, levam, começam a produzir na Ásia, e em pouco tempo os ingleses e os holandeses dominam a produção dessa cinchona. Eles vão fazer a mesma coisa com a borracha. Então, eles levam borracha para Londres, né, para o Jardim Botânico lá, e começam a pesquisar, e quando chega no final do século, começam a produzir implantations na Ásia. E aí o custo cai brutalmente. Né? Imagina, o seringueiro, os brasileiros foram até o Acre
A distância do Porto de Belém para o Acre é atravessar a Europa inteira, né? Uhum. Acho que são 3 ou 4 mil quilômetros, é um negócio, assim, ainda mais no curso do rio, né, que é todo tortuoso. Então era um custo muito alto. Então é muito difícil. Agora, e também tem uma outra coisa que eu acho que às vezes a gente subestima em história econômica, que é a sorte. Certo? Eu acho que tem a variável sorte. Por que a Amazônia não foi para frente e São Paulo foi, por exemplo? Né? Vamos imaginar assim. E é engraçado que eu até peguei um documento de um presidente do Pará, um governador do Pará, que ele fala, olha, nós estamos numa posição melhor do que São Paulo, porque nós somos monopolistas da borracha global e o café só serve para beber. E a borracha, cada dia, descobre um novo uso para ela industrial. Então, São Paulo estaria, digamos assim, preso nessa commodity que só serve para beber, não tem mais nenhuma outra função, e nós, na Amazônia, estaríamos controlando esse insumo vital para a indústria do mundo inteiro. Só que aí entra o imponderável, né? São essas coisas. São Paulo até continuou sendo o principal produtor de café do mundo até bastante tempo, e o Brasil até hoje é o maior produtor, o maior exportador de café. E no caso da borracha, a produção simplesmente colapsou. Vai ter outras tentativas, né? Vão ter tentativas de trazer a Fordlândia, que vai ser feita já no âmbito do entre guerras, a tentativa de fazer uma fábrica de pneus de novo, né? O Ford tinha essa ideia, mas aí esse problema ecológico torna esse empreendimento impossível, né? Inviável economicamente. Até hoje, sabe quem é o maior produtor de borracha natural de seringa no Brasil? É São Paulo. Verdade? Verdade. Na Amazônia já não tem mais, né? Então, aí só por fim, para uma coisa muito interessante que você falou, sem querer tomar muito tempo, isso é uma outra coisa que eu acho fundamental, né? Porque a gente estuda história econômica, estuda os institucionalistas, e a gente sabe que a escravidão é um regime que atrapalha, né, pernicioso, não só moralmente, enfim, mas também para o desenvolvimento de longo prazo. Só que aí o curioso é isso, na Amazônia, a escravidão não era tão prevalente, né? No Pará ainda tinha assim, uns 10% da população era escravizada, ali no meados do século XIX, só que em termos brutos, né, era uma população escravizada menor do que a de Alagoas. Uhum. Né? Alagoas, perto do Pará, perto do Amazônia, é nada, né? Uhum. Então, quer dizer, poxa, e já na área do café, a mão de obra escravizada era extremamente abundante, né? A participação de escravizados no Rio de Janeiro, por exemplo, era absurda, né? E mesmo assim tem um desempenho muito distinto, né? Mas aí o que acontece no Pará é que, apesar de não haver escravidão tanta, né, digamos assim, e no Amazonas menos ainda, no Amazonas era realmente residual a escravidão de origem africana, as instituições de trabalho também eram pavorosas, né? Também eram completamente pavorosas. É isso, é servidão por dívida, é trabalho forçado, catequese dos indígenas, né? Quero pegar esses indígenas para trabalhar, trabalho forçado, era pavoroso também. Que a gente só pensa na escravidão como ruim, e de fato era o pior regime possível, mas na Amazônia, mesmo sem isso, a elite brasileira conseguiu fazer coisas tão ruins quanto. Né? Perfeito, Alexandre. Bom, acho que não temos mais perguntas. Então, é isso, Alexandre. Agradeço a sua participação, sempre um prazer, e passo a palavra para o professor Felipe, o nosso vice-coordenador. Bom, é isso. Agradecer ao Alexandre por ter, né, gentilmente aceito o nosso convite e agradecer a todos que estão acompanhando aqui. A gente está com o pessoal da UFPR, o pessoal da UEL, volta e meia tem gente de fora assistindo também, tá? De fora do estado, o que é bem interessante. Então, obrigado a todos, obrigado Alexandre, obrigado Eduardo por fazer a mediação aí. E bom dia e boa semana a todos. Obrigado, Anjo. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Um abraço a todos. Tchau.